As curiosidades automotivas não param e hoje tem mais. Olá amigos do canal PL, bem-vindos, Sessão Nostalgia começando, se inscreva no nosso canal e venha conosco para esse mundo fantástico de nostalgias automotivas. Fatos curiosos: originário do projeto Arara Azul da General Motors do Brasil, o Chevrolet Celta foi criado com o objetivo de ser um carro acessível às grandes massas e ficaria posicionado abaixo do Corsa. Seu criador foi o projetista Paulo Cono, designer da GM do Brasil. O modelo foi lançado em 2000 na fábrica de Gravataí, no estado do Rio Grande do Sul. Um modelo genuinamente brasileiro que não era muito comum em se tratando de Chevrolet do Brasil, General Motors do Brasil. Porque a gente pegar os últimos modelos da marca, Chevrolet Cadete, Corsa, Ômega, Vectra, todos esses carros, que a modéstia à parte, são carros excelentes, mas todos eles são projetos Opel, veículos Opel, geralmente projetos aí europeus, que sofrem algumas adaptações para o mercado nacional, né? E no caso do Celta, ele foi criado mesmo para ser um carro popular, posicionado ainda, o Corsa já era considerado um carro popular, né, que revolucionou o mercado ali em 1994, e o Celta ficaria abaixo dele. É claro que a carga tributária é muito alta no Brasil, que às vezes acaba impossibilitando um carro de ter um preço bem baixo. Carro nunca foi barato no Brasil, mas o Celta chegava com essa proposta, e a General Motors tinha, na época, ainda tem até hoje, parceria com várias outras marcas na América do Sul, e uma delas era a Suzuki na Argentina, e o Celta acabou sendo vendido por lá como um Suzuki, mas além da marca também foi trocado o nome. Lá ele se chamava Suzuki Fan ou Suzuki Fun, né? E foi vendido por lá, basicamente era o mesmo carro, apenas com a troca de emblemas e o nome, mas mudanças pontuais, uma coisa aqui, outra ali, com motor 1.4 inclusive, mas era basicamente o nosso Celta brasileiro. Fica também o registro Suzuki Fan do país hermano aqui do lado. Aliás, já que estamos falando, né, de importações, relações comerciais de países vizinhos e troca de nomes também, vamos citar aqui um fato que muitas pessoas não sabem. O Gol quadrado foi produzido na Argentina, mais precisamente no ano de 1994, quando a Volkswagen do Brasil estava preparando, adaptando, readequando a planta de Taubaté para acomodar a linha de produção do projeto AB9, o moderno projeto AB9, que daria origem ao Gol Bolinha, depois Paraty, Saveiro Bola, né? Então, o modelo, a produção do Gol CL 1.8 foi mandada para a Argentina para ser fabricada lá. Curiosamente, somente essa CL 1.8. As demais, Gol 1000, Gol CL com motor 1.6, que também havia. O motor 1.6 CHT, na verdade na Volkswagen ele chamava AE, né? O Gol AE com motor 1.6 AE, que na verdade era o CHT. Então, Gol 1000, Gol CL com motor 1.6 CHT ou AE, Gol GL 1.8, Gol GTS 1.8 e Gol GTI 2.0. Todos esses continuaram sendo produzidos aqui, porque exclusivamente o Gol CL 1.8. Provavelmente por questões logísticas e mercadológicas que foram analisadas na época, chegaram à conclusão que realmente era mais viável mandar o CL para lá. Por quê? Eu não sei, mas também a gente nota que o Gol Copa, uma edição especial da Copa de 94, ela era com motor 1.6. Ela saiu realmente com motor 1.6, mas era a e o Gol CL 1.6 saía com motor CHT nessa época. Realmente é uma coisa curiosa se tratando de literatura da Volkswagen no Brasil. O Gol quadrado, na carroceria quadrada, foi produzido no Brasil até 1996 na versão 1000, quando definitivamente deixou de ser produzido. E emendando nesse assunto aí de exportação, o Voyage nacional foi exportado para outros países também, né? O caso mais famoso é o caso Fox, onde Voyage e Paraty foram mandados para os Estados Unidos entre o final das décadas de 80 e começo dos anos 90. O Voyage foi produzido e exportado para lá por mais um período, né, até chegar no modelo chinesinho, inclusive. A Paraty ela
como o Volkswagen, foi importado até 89, foi um período menor, mais curto. O Voyage, o Fox, né, em si, o sedã, teve um sucesso comercial por lá um pouco maior. Mas o fato é que desde 1983 o Voyage já era enviado para outros países, inclusive com outros nomes também, como Gacel e Senda. Inclusive foi ele que substituiu o antigo Volkswagen 1800 argentino, que era basicamente o Dodge Polara, que a Volkswagen comprou a Chrysler do Brasil aqui no nosso país, mas também comprou a Chrysler lá. E lá eles aproveitaram. Se aqui a Volkswagen não aproveitou nada em questão de carro da Volkswagen, da Chrysler, aproveitou só o motor que foi usado nos caminhões, né? Muitos caminhões Volkswagen saíram com motores V8 que eram oriundos da Chrysler, dos dojões, né? Inclusive os motores V8 movidos a álcool que equiparam aqueles caminhões conhecidos como canavieiros, né? Mas lá na Argentina a Volkswagen aproveitou o modelo 1800 e transformou ele num Volkswagen. Ficou com uma cara meio de anos 80. E lá, quando ele saiu, ele foi substituído pelo Gacel, que era o Voyage nosso aqui. Nuevo Gol Top. ¿Te va? Outro éxito Volkswagen. O Gol também foi mandado na geração Bola lá para a Argentina e a Paraty, e na G3 também. E a Paraty também, só que lá a Paraty era chamada de Gol Country e até fez um sucesso legal por lá. Então você vê um Gol Country por lá, já sabe que se trata de uma Paraty. E o Gol também foi enviado para o México, né? E lá ele era denominado de Volkswagen Pointer. E o Voyage também ganhou o nome de Gol Sedã. É umas loucuras aí. O Pointer, que é um nome conhecido no Brasil, em outros carros, né? Tivemos nos anos 90 o Volkswagen Pointer e o Pointer, que era uma versão esportiva do Passat, né? Os últimos Passats ali, os modelos mais procurados hoje em dia são justamente o Passat Pointer. Falando de Gol, exportação, isso aí causou até um certo incômodo em algumas pessoas aqui no Brasil, porque o Gol Last Edition, que foi o último Gol, né, produzido dessa última safra, ela foi fabricada para o Brasil e também para os países latino-americanos que vendiam o Gol. E para o Brasil foi vendida a versão 1.0 e para esses outros países foram enviadas a versão com motor 1.6. Eu tenho um vídeo no canal especificamente falando sobre isso, procura na nossa playlist porque foi postado recentemente. E eu explico melhor os fatos que levaram a Volkswagen basicamente a vender o Gol 1.0 aqui, o Last Edition 1.0, e vender lá fora o Gol com motor MSI, um motor muito bom inclusive, que gera mais de 105 cavalos, lá em outros países latino-americanos. Tem a explicação detalhada, está nesse vídeo. Olha, agora nós vamos falar aqui de um assunto muito legal que, se tratando de mercado brasileiro, muitas curiosidades, né? Gerações que coexistiram. O que é isso? Gerações que existiram juntas. Basicamente, vamos começar pelo exemplo do Passat. O Passat foi lançado no Brasil no ano de 1974. Falei ontem, inclusive, na sessão Nostalgia, na retrospectiva nostálgica dos carros mais vendidos de 1974. O Passat já pontuava em 10º lugar. Mesmo tendo sido lançado em setembro, ele já conseguiu embalar bem, mesmo no restinho do ano. O Santana nosso, lançado aqui em 1984, era a segunda geração do Passat. Porque o Passat, na verdade, ele já ganhou uma segunda geração no comecinho dos anos 80. Só que o Brasil resolveu, ao invés de trazer a segunda geração, que era até um pouco maior, né? Resolveu reestilizar o Passat com uma frente do Audi 80, 4 anos antes. Então o Passat nosso, ele foi seguindo um caminho paralelo ao do Passat alemão, foi sendo reestilizado à la brasileira. Em 83 ganhou aqueles 4 faróis que fizeram tanto sucesso, essa frente com 4 faróis, que as indústrias fora de série equipavam qualquer carro com isso aí, né? Gol BX ganhou essa frente, já vi até Landau com farol quadrado de Passat. Então o Santana nosso era basicamente a segunda geração do Passat alemão, que chegou aqui com o nome de Santana e
Inclusive Santana é um nome de um vento e Passat também. A Volkswagen tem vários carros com o nome de vento. Tem até um carro, inclusive, que chama Volkswagen Vento, né? Isso aí não chegou ao Brasil. Então, esse foi um claro exemplo e a primeira geração do Passat conviveu até 1988 com a segunda geração, que era o nosso Santana, e depois, em 1991, a segunda geração do Passat, que era o nosso Santana, recebeu uma reestilização feita no Brasil e continuou sendo vendida nos anos 90, nós conhecemos como Santana de segunda geração, e em 1994 para 95 a Volkswagen voltava a trazer o Passat importado. Ali nós tínhamos o Passat de quarta geração sendo vendido, então a quarta geração do Passat alemão era vendida importada junto com a segunda geração reestilizada nacionalmente. Curiosidades brasileiras, mas não é só Volkswagen não, se pegar o Chevette, né? O Chevette foi lançado aqui no Brasil, foi o primeiro país que recebeu o Chevette, inclusive. O nome original é Opel Kadett. A General Motors do Brasil não quis lançar o carro aqui com o nome de Kadett para evitar possíveis problemas com o governo militar da época. Por essa razão foi escolhido o nome Chevette, mas o nome original era Opel Kadett. Esse mesmo Opel Kadett é o mesmo que foi lançado no Brasil em 1989. Era o Opel Kadett, que aqui obviamente virou Chevrolet Kadett, mas era o mesmo carro. E o Chevette antigo ainda era vendido, basicamente o mesmo caso do Passat. Guardadas as devidas proporções, é basicamente a mesma coisa, porque o Opel Kadett foi evoluindo lá fora, e no Brasil não. No Brasil ele foi sendo reestilizado com ideias nacionais. O mercado brasileiro naquela época era fechado, importações fechadas. Então as grandes marcas estavam numa zona de conforto. Elas ficavam à vontade para levar as mudanças no seu tempo. E geralmente esse tempo delas era bem inferior ao do mercado internacional. Então o mercado brasileiro basicamente era atrasado em relação ao mercado internacional, né? E o Brasil sempre recebeu muitos carros europeus. Olha o Escort, por exemplo, também. Então a Chevrolet manteve o Chevette com a mesma carroceria do primeiro até 1993, quando ele saiu de linha para receber o lançamento do Corsa no ano seguinte. O Kadett era gerações à frente do Chevette antigo. Então, basicamente, nós tivemos ali a geração anterior, a primeira geração, convivendo com a geração moderna da época, sendo vendida junto com a primeira, que estava cheia de plástica já, tinha virado mãozinha. Também é um caso curioso, né? Mais um exemplo que podemos citar aqui de adaptações do mercado brasileiro em época de mercado fechado. O Fiat Uno, por exemplo, pouca gente sabe, mas teve um Uno mais moderno do que o nosso, e não estou falando desse Uno redondo que foi lançado em 2011, não, 2010, né? Na verdade, em 1990, lá na origem, lá na Itália, a Fiat já tinha reestilizado o Uno antigo de 83, né, que lá foi lançado em 83. O Uno de 1990 tinha frente de perfil mais baixo, novas lanternas traseiras, esse Uno que você está vendo aí. O nosso Uno, a Fiat, eu não sei explicar exatamente por que razão, mas não trouxe esse Uno para cá. Ela pegou o Uno basicamente nosso e mudou a frente, colocou uma frente nele de perfil baixo, que era quase a mesma do Uno novo. Então o Uno nosso ficou com a frente, com a cara nova, mas ainda era o corpo antigo, né? Se você pegar a lanterna traseira, parece um pouco um Fiat tipo, né? Basicamente lembra, porque se você pegar o Tempra também, ele tem aquela cara quadrada típica de Fiat dessa época. Então era um desenho moderno mesmo, só que a Fiat resolveu dar um tapa só na parte da frente, porque a traseira continua igual, né? E continuou em linha aí por mais anos e anos. Só em 2004 que foi ter novamente uma reestilização mais profunda, 14 anos depois. A linha 90 do Uno no Brasil ainda foi o frente alta, né? Aí em 91 foi lançado o Uno de frente baixa, mas nas versões mais completas, Uno R, CSL, porque o Uno Mille, né, que depois passou a ser só Mille, inclusive, esse ainda saía com a frente alta do modelo mais antigão e com um painel, inclusive, né? O painel ainda era o painel antigo, o painel mais moderno chegou só anos depois também. Então as mudanças eram sendo incrementadas aos poucos. Nota isso aí, as marcas elas não jogavam tudo de uma vez só, ia devagar, aos poucos, né? A própria Volkswagen, por exemplo, no ano de 87 mudou a frente mudou totalmente o Gol. Totalmente é uma palavra muito forte, né? Mudou a frente e a traseira, novas lanternas, novos para-choques, mas o interior ainda era o mesmo, não mudaram nada no interior, né? Mas já tinha o interior moderno, que era usado no exportação. O interior novo chegou só em 88, um ano depois. Então, são ações características resultantes de um mercado fechado,
que foi aberto em 90, inclusive. Então, curiosidades automotivas que nós trazemos para você aqui no canal PL. Também trazemos mais curiosidades também diariamente nas nossas redes sociais. Siga também o canal PL, TikTok, Instagram, estamos também por lá. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau.